O Sistema Único de Saúde, ele tem diversos modelos de gestão. As organizações sociais de saúde, ou as OS, na verdade, são modelos do terceiro setor. Elas surgiram ainda em meados da década de 90. As OS nasceram em São Paulo e tinham como grande objetivo melhorar ali a performance, melhorar a eficiência da gestão do SUS. Então a OS é um mecanismo de gestão dentro do nosso Sistema Único de Saúde. As OS, de princípio, elas são empresas que não visam lucro, né? Que não tem... Isso é fundamental dizer. Eles não fazem isso, não tem a gestão no serviço público, né? Não tem a gestão de um hospital tendo lucro disso. Não, pelo contrário. Isso seria uma terceirização normal, por exemplo, de uma empresa de ônibus. Uma privatização até. Mas não é isso do que se trata. Na verdade, são organizações sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Que tem um contrato de gestão, que é o nome jurídico que a gente dá, e tem determinados resultados a cumprir no modelo desse contrato. Então, em um ano, eu vou ter que fazer determinado número de cirurgias, determinado número de procedimentos. Isso é uma coisa muito legal, né? Que é colocar indicadores e metas, né? Que hoje no Sistema Único de Saúde a gente acaba não tendo. Então, as empresas privadas trabalham muito com métricas, porque a partir das métricas você pode dizer se você está indo bem ou você está indo mal e para de achar. Então, isso é uma outra ferramenta também importante que vem com as OS, né? Exatamente, porque era um problema do Estado de não conseguir fazer isso com os servidores públicos. O servidor público tradicional, ele não consegue ter essa avaliação de desempenho, que até existe previsão constitucional, existe previsão normativa, legislativa, mas na prática ela pouco acontece. Com a organização social, a gente tem um contrato de gestão, a gente tem desempenho, a gente tem dado, e o próprio servidor que é contratado, ele não vai fazer concurso público, mas ele vai ter um seletivo para poder entrar. Isso, faz uma prova, uma seleção, isso mesmo. Ele é selecionado, mas ele rapidamente pode ter seu vínculo desfeito se ele não cumprir esse dado. Porque a gente tira... Não tem estabilidade, né? Não tem estabilidade. Que é uma outra diferença, né? Com o funcionário de Então, carreira. tem agilidade também na contratação e na dispensa de pessoal. Na dispensa desse funcionário. Né? Isso é importante. Isso é importante. A gente tem, no Brasil, a gente tem muitos modelos de estados que ainda tem uma gestão quase, por assim dizer, direta, né, que não dá certo. Ela é muito mais cara, infelizmente ela é mais ineficiente. O meu estado, não funcionaram as OS lá. Infelizmente, a gente sabe que existem OS que não são sérias, que não são idôneas. Em vez de trazer esses valores agregados positivos, eles acabam prejudicando, pagando mal, não pagando, enfim, causam aí bastante desconforto e perturbam a ordem. E é importante dizer, Natasha, que assim, a OS não é solução para todos os males. Claro que né? não. Ela não é solução para tudo, mas ela também não é terrível. Então, assim, não dá para colocar só ideologia e dizer assim, não, isso aqui não funciona. Na verdade, é uma alternativa para a gestão. A gente precisa também de ter controle social, mais do que isso, ter controle da prestação de contas dessas OS. Não é porque elas não têm finalidade lucrativa que a gente não tem controle sobre elas. O primeiro fiscalizador é realmente as secretarias de saúde, né? Isso, e aí é importante dizer, até com minha experiência de secretário, a gente não pode simplesmente sair da gestão. Muito pelo contrário. A OS, ela organiza, ela está no dia a dia, mas a secretaria não pode perder a mão da gestão. Porque afinal de contas é quem paga. É quem paga, é mais do que isso, quem é cobrado. Porque ninguém conhece o OS que está lá administrando o hospital. Não, é você. É você. Exato. É o secretário, é o governador, é o prefeito. Você que foi secretário de saúde há tanto tempo, conta para nós qual a sua visão da questão do gargalo, hein? Então, a gente tem, talvez, na história do SUS, a gente tem dois grandes problemas. Tem um problema de eficiência, que eu chamo de mais SUS com o mesmo dinheiro, assim, como fazer mais com o que eu tenho. Com menos, né? Como fazer mais com menos, como eu posso gerar mais resultado para as pessoas, né? Com a estrutura que eu tenho hoje. E eu tenho um outro problema, que é um problema histórico, que é de financiamento mesmo do sistema. A gente passou por diversos modelos normativos desde 88, a Constituição tinha um, depois em 2000 a gente encontrou outro, depois a gente encontrou outro em 2016, em 2017. A gente está indo no quarto, quinto modelo de financiamento do sistema e a gente hoje, infelizmente, financia menos do que a média de sistemas universais como o nosso.
O que é um sistema universal? O sistema universal é como o SUS, é um sistema que tenta dar tudo para todos. Qualquer pessoa pode acessar ele e pode fazer o uso do sistema. O sistema britânico, o NHS. Orgulho... O espanhol também. Isso, o orgulho para a população. É em torno de 8% do PIB é gasto com saúde lá, saúde pública. O Brasil, ele gasta hoje 8% do PIB com saúde, mas vê só, mais de 4% é com saúde privada. O SUS, que atende 70% das pessoas, tem menos de 4% do PIB com ele. A saúde privada, que atende 30% dos brasileiros, 30%, ela tem mais de 4% do PIB gasto com saúde privada. Não tem desigualdade mais brutal do que essa para o país. Então, se a gente também não resolve esse problema, que é assim, de dinheiro que se aporta em saúde pública, a gente não tem como resolver os gargalos do SUS. A composição do que vai para o SUS vem do governo federal, do estado e dos municípios. Esse primeiro ponto, então, é a questão do financiamento, né? da questão de dinheiro para ir para o SUS. É só imaginar, Natasha, por exemplo, a tabela SUS. Quanto é um parto na tabela SUS? Quanto é uma consulta na tabela SUS? R$10. R$10 custa uma consulta do SUS. R$300 por uma cirurgia simples. E o risco que você corre enquanto médico, cirurgião, então, segundo gargalo... É um gargalo de eficiência, sim, e isso precisa ser dito. É preciso ter uma agenda de eficiência para o sistema. Eficiência essa que a gente tentou construir lá com as organizações sociais, lá desde o final da década de 90. Talvez já seja a hora de rever o modelo. Com 2 décadas a gente já sabe o que deu certo e o que não deu, porque a gente tem gargalos que ficaram ainda mais evidentes na pandemia. A gente tem um déficit enorme de número de leitos de unidade de terapia intensiva. A gente tem um déficit enorme de número de profissionais em determinadas regiões do país. A gente viu o que aconteceu na região norte, em alguns locais, alguns rincões do nordeste do Brasil, onde a gente simplesmente não conseguia ter acesso porque não conseguia ter médico. Isso é uma coisa também muito interessante que a gente conversa muito, que a gente discute muito no Conselho Federal, que é essa questão, falta médico no Brasil. Na verdade, não falta. Existe uma distribuição inadequada. Então, a gente tem um país aí de dimensões imensas. Só o meu estado, o estado de Mato Grosso, é a somatória da Espanha mais a Alemanha, e o Mato Grosso ainda é maior. E essa má distribuição se deve aí a uma série de fatores. Então, condições inadequadas de trabalho, não é incomum, certamente lá no seu estado, eu não sei se você tinha esse problema, o prefeito contrata um médico para trabalhar lá num município bem distante e tal. Aí ele paga 2, 3, 4 meses, aí ele para de pagar, o profissional médico continua lá porque ele fica com medo de sair e aí não receber de jeito nenhum, então fica mais 2, 3 meses, realmente não paga e ele vai embora. Então é importante também a gente discutir aí a questão da carreira do profissional da saúde, não só do médico. O médico é um elo dessa carreira, mas do enfermeiro, do nutricionista, do psicólogo, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do maqueiro, do agente de saúde, do técnico de enfermagem, do técnico de patologia clínica. Então é preciso ter uma carreira de Estado. Carreira para que aquele profissional tenha aí a sua ascensão dentro do Sistema Único de Saúde. A importância da empatia, de você se colocar no lugar do paciente. Quem escolhe a área da saúde precisa ter habilidades comportamentais diferentes de qualquer outra profissão. Eu costumava dizer que a missão da Secretaria de Saúde era cuidar das pessoas. Às vezes a pessoa, ela quer ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Não é raro isso, minha gente. Tem um adolescente, tem uma mãe que às vezes começa a chorar no meio da consulta e ela só quer ser ouvida. E o que é mais incrível, Natasha, que a gente não para pensar, que assim, a maior parte das pessoas que chega para ser consultada, ela não tem conhecimento, ela não sabe, a avaliação dela, numa eventual consulta, ela parte muito menos do conhecimento que o profissional tem, mas da abordagem que o profissional faz sobre ela. Eu tenho muitos exemplos disso, exemplos até que doem o coração da gente, da médica brigando com a renal crônica sobre a alimentação dela. Até que teve um dia que ela parou para perguntar, mas você come o quê? Ela come jussara com farinha. Ela não tinha outra coisa para comer. Então, assim, por mais que a profissional pedisse que ela pudesse fazer outra alimentação, o que ela tinha para sobreviver era outra coisa. Então, é entender também esse contexto de brutal desigualdade que a gente tem no país, para entender também o comportamento das doenças, porque elas são socialmente construídas. Exatamente. Isso me faz lembrar a história de um grande médico e de um grande político brasileiro, Juscelino Kubitschek.
Não sei se vocês sabem, mas Juscelino Kubitschek era médico e ele foi chamado para atender uma criança nos arredores ali de Belo Horizonte. Ele pegou a maletinha dele, pegou o trem e foi até a casa desse paciente. Chegou lá, era uma criança que estava mal, ele fez a prescrição e atendeu a criança, pegou o trem de volta e voltou. Daí, 2 dias depois pediram para ele voltar, que a criança tinha piorado muito. E ele voltou. Chegou lá, a criança muito grave, tudo que ele tinha mandado fazer, o antibiótico para comprar, a mãe não comprou. E a criança acabou falecendo. Ele saiu de madrugada, altas horas da madrugada, da casa daquela criança. Perdeu o trem de volta. E ele veio andando ali pelos trilhos. E ele pensou assim, não adianta só ser médico. Eu me emociono quando eu conto isso, porque a gente como médico, a gente enfrenta essa realidade dura de você não ter, além de não ter saúde, você não ter condições de comida, de comprar um remédio. Ele falou, não adianta só eu ser médico, eu preciso mudar, transformar a vida das pessoas, e só se faz isso através da política. Então, o SUS é um modelo de saúde excepcional. A gente tem aqui realmente grandes programas dentro do SUS, o programa de tratamento de HIV, que é um exemplo para o mundo, de tratamento de hepatite B, de tratamento de hepatite C. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, mas você vai pegar o remédio para HIV, para hepatite B e para hepatite C no SUS. Natasha, eu vou te contar uma história de tantas desse Brasilzão, de um garoto chamado Raimundo. Raimundo, eu conheci ele internado numa unidade hospitalar no interior do estado do Maranhão. Ele pesava um pouco mais de 3 quilos. Nossa. O problema é que Raimundo... Recém-nascido? Raimundo tinha mais de 1 ano. Desnutrido grave. Ele era desnutrido grave, ele praticamente não tinha mais cabelo, o cabelo todo tinha caído. Ele logo foi internado. A gente detectou uma severa alergia a leite. E a mãe só dava de mamar, né, esse tempo inteiro. Praticamente só dava de mamar. No peito. Leite no peito. E Raimundo foi tratado, foi cuidado. A gente forneceu leite especial. Hoje Raimundo tem 5, 6 anos. Está estudando. Que alegria. Né? Não lembra nada do que foi. Isso que você falou, você pegou o Raimundo. Tem milhares de Raimundo, milhões de Raimundo nesse Brasil. Eu bato muito enquanto pediatra, enquanto mãe, nessa primeira infância. A primeira infância vai do 0 aos 6 anos de idade. Estudos já mostram que é nessa fase, desde intraútero, que as células do cérebro estão se formando e formando as chamadas conexões, que umas células se ligam com a outra, nessa primeira infância. Isso se dá especialmente nos primeiros 3 anos de idade. Depois dos 3 anos, então, a criança que não passa fome de comida, fome de afeto e fome de estímulo nesses primeiros 6 anos, é uma criança que vai se desenvolver com todas essas conexões cerebrais e mais, não vai ter tanta poda neuronal, que como o próprio nome já diz, áreas que nunca foram estimuladas, 1 ano sem estimular, 2 anos sem estimular, corta aqueles neurônios e nunca mais vai se restabelecer, pelo menos à luz dos conhecimentos atuais, essas conexões. E é isso que a gente precisa, investir nas nossas crianças, investir no nosso adolescente, investir no nosso jovem. Por isso, Natasha, que é tão importante a gente pensar o SUS enquanto essa política, mas que é fruto de outras políticas. Não existe política de saúde sozinho. Quando a gente pensa em primeira infância, a gente pensa em política de saúde sim, mas a gente pensa sobretudo em políticas sociais que são complementares. Então, para o Raimundo, era importante ter creche, era importante ter escola, era importante ele ter desenvolvimento para poder brincar, inclusive política de vacinação. Tem caído todos os indicadores de vacinação. Está Os desesperador. indicadores de Desde vacinação 2016 caindo muito. De todas as vacinas em todos os estados. Em todos os estados. Para vocês terem uma ideia, a vacina de sarampo ela considera-se uma boa cobertura vacinal quando está acima de 95% a cobertura vacinal. E ela não está nos 75%. Mas nós perdemos o selo que nós tínhamos ganho, o certificado de país livre do sarampo dado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço
da Organização Mundial de Saúde para a América Latina, nós perdemos esse Natasha, em 2019 a gente teve a epidemia de sarampo. Teve. Em São Paulo. Foram mais de 20 mil casos, olha isso, gente. Quantos anos a gente não tinha casos de sarampo sendo reportados? E assim, o pai fica com muito medo, né, Natasha? Então, assim, tu como médica, me fala bem aí, até um ano, o meu filho, eu tô com uma meninazinha de 3 meses, todo mês levando ela para vacinar. Todo mês. Até um ano, quantas vacinas uma criança toma? Micho, vamos lá. BCG, hepatite B, aí depois, logo que nasce, BCG e hepatite B, são 2. Aí com 2, 4 e 6 meses toma a DPT, difteria, tétano e coqueluche, mais hemófilos influenza do tipo B, mais a poliomielite e a hepatite B, de novo. Chegamos a 8 já. 8. Aí, isso com 2, 4, 6, então multiplica aí. Aí com 2 e 4 meses, meningo. Sim. B e a CWY. Pronto. Aí depois pneumo. 10, 11. 11 com 2 e 4. Aí chega com 9 meses, dependendo do lugar, agora toma a febre amarela. 12. 12. Aí com 1 ano, DPT, difteria, sarampo, rubéola e cachumba. 13. Ainda tem o rotavírus. 14. Então, assim, é só para... Doutora, é só para dizer assim para os pais, para só ficar assim, eu não vou vacinar meu filho, eu não tenho certeza se eu vou vacinar. Gente, vacine, gente. Vacina. Tem 3 coisas que modificaram a saúde no mundo: vacinas, saneamento básico e antibióticos. Então nós não podemos não vacinar. E outra coisa, vocês sabiam que tem vacina contra o câncer? A vacina de HPV, por exemplo, é uma vacina que protege contra o câncer de colo de útero. E a gente não consegue vacinar as meninas, né? Não consegue, incrível. É um preconceito. Nem menina, nem menino. Nem menina, nem menino. Ela é dada a partir dos 9 anos de idade, dos 9 aos 14 para menina, dos 11 aos 14 para menino. E se tiver o paciente, por exemplo, convivendo com HIV, pode tomar a mulher até os 45 anos e homem até os 26 anos. Importante dizer, HPV não é só por relação sexual. Não. HPV a gente pode ter outro tipo de transmissão, num banheiro, eventualmente. Então, assim... A forma mais importante de transmissão pela via sexual, é o vírus mais comum de dar a infecção sexualmente transmissível do mundo. É o HPV. A gente faz a vacina para prevenir e faz aquele Papa Nicolau. Sabe aquele exame ginecológico que a mulher tem que fazer todo ano? A coleta lá do Papa Nicolau ou preventivo de câncer? É para ver isso. Então é muito importante. E um alerta, hein, gente? Em 2020, foram 51% menos Papa Nicolau colhidos no Brasil por causa da pandemia. Isso significa o quê? Que nós precisamos intensificar a campanha para Papa Nicolau, sair colhendo Papa Nicolau aí itinerante, fazer aí ambulatórios itinerantes para evitar que a mulher chegue com câncer de colo avançado. Uma coisa que me deixa também profundamente angustiada é a questão da chamada fila do SUS. Quem não conhece a chamada fila do SUS, que antes da pandemia já existia. E aliás, né, Carlos, a única fila honesta do SUS é a fila do transplante. Todas as outras filas realmente confuso, é complicado, tem a regulação. Acho que um dos grandes gargalos do SUS é essa atenção secundária. E aí a gente precisa ter eficiência. Por quê? Porque o Ministério já podia ter regulado isso. Não dá para eu estar no sistema do Ministério, estar no sistema de um hospital estadual e estar na fila do hospital municipal. A gente nem sabe como é a fila. Nem sabe. A verdade é essa. A gente não sabe cadê. Sim, eu quero fazer uma cirurgia de vesícula. Aí eu vou... Não, lá no hospital universitário tem. Federal. Não, lá no hospital do estado tem. Aí fica lá, com aí duas fica filas. Lá. Aí lá no hospital do município tem também. Aí eu vou... No que me chamar primeiro, antes eu vou. E os outros estão achando que a pessoa está lá, ainda está precisando fazer a cirurgia. Às vezes ela já fez. Não tem como a gente pensar hoje ainda em fazer saúde sem ter esses dados de maneira integrada por parte do Ministério da Saúde. A gente podia ter um cartão do SUS. Cartão do SUS chamar CPF. Pronto. O CPF, você já CPF sabe, eu podia ver. Tem uma fila transparente. A pessoa entra no sistema e olha lá. Eu fui consultado por quem? Onde, quantas vezes, o que é que eu estava tomando, o que é que eu deixei de tomar, o que é que eu comprei na farmácia. Imagine que foram mais de 1.600.000 procedimentos que ficaram atrasados, aí, represados por causa da pandemia. Então, como é que a gente vai dar vazão a isso agora? Então, uma das propostas que eu estou aí debatendo, que eu acho que é importante, ampliar o horário de atendimento. Vamos fazer contratações temporárias aí para a gente poder dar vazão. Vamos fazer parcerias público-privadas. Eu, quando ainda era secretário, o que eu fiz? Tinha um hospital privado muito grande,
eu fiz a contratação dele para fazer cirurgia à noite. Aí, pronto. Então, eu comecei a diminuir a fila, fazendo cirurgia não na minha rede, que já estava super abarrotada, né? Na rede privada. Então, para o particular é bom, porque dá ocupação, e para você, para a população, é melhor ainda, porque consegue ter o seu problema resolvido. A gente também tem de construir soluções coletivas, não achar que isso só acontece por conta, porque tem a doutora Natasha, porque tem o Lula lá que é secretário, mas saber que o SUS também tem uma estrutura que é super democrática, que é a política pública que foi construída assim desde 88, com mais democracia, com mais espaços de construção. A gente tem conselho, a gente tem as CIBs, a gente tem as CITES, que são conselhos de construção de políticas públicas com os três, União, Estado e municípios. A gente tem o Conselho Nacional de Saúde, participação popular das pessoas construindo políticas de saúde. Importantíssimo então, essa participação popular. É tão importante quanto ter o gestor que cuida. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, de ter o SUS, e a gente deve aí lutar para que isso seja cada vez mais e melhor, e que a gente venha a ser aí um país mais igual, um país mais justo, um país que realmente dê oportunidade aí e saúde para todos. Um país mais humano e menos desigual, né? Aí depois, gente, a gente vai ficar aqui ainda, eu vou ficar conversando com a Natasha, ela vai me contar aqui o segredo de ter 30 anos de idade e 20 anos de profissão. Ela depois me conta. Olha! Mas sabe o que eu acho que é um dos segredos disso? Paixão pelo que eu faço. Eu tenho verdadeiro amor, adoro gente, eu amo gente, quero poder estar lá, ajudar, contribuir. E uma das coisas que me faz aí, nesse momento, pensar em entrar para a política é isso. Como médica, a gente faz no nosso dia a dia, sempre ajuda um pouco aqui ou ali e tal. Mas quando você pensa que você pode ajudar milhões, que você pode realmente fazer isso em escala, isso é apaixonante, né? Isso faz diferença. Eu tenho experiência no interior do estado, cidade de Caxias. Eu estava visitando, a gente tinha acabado de... Tinha 2, 3 meses que o hospital tinha inaugurado, um hospital grande, de alta complexidade. E uma senhora veio... E eu perguntei como é que estava, se estava tudo bem. Ela perguntou se eu era secretário, eu disse que era. Eu perguntei, está tudo bem? Tá. A senhora está com quem aqui? Não, estou acompanhando meu filho, ele está fazendo a cirurgia. Olha, a comida é muito boa, os quartos aqui todos com ar-condicionado, eu fiquei até surpresa. Aí ela estava assim, no meio de muita gente, ela disse, eu quero falar contigo. E me levou pro lado, e ela disse assim, quase no meu ouvido, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui a senhora não paga. Aqui a senhora não paga a conta. Aqui é de graça. Ela me deu um abraço. Ai, que delícia. Sim. É difícil. É difícil, é difícil. Eu acho que jeito tem, né? Eu acho que é só mesmo uma questão, uma vontade política, uma decisão política isso, né? Sobretudo a decisão política, no sentido... mais avançado que essa palavra possa ter. Exatamente. De policy, de todos. De todos. Né? E fazer política voltada para todos.